Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de trigonometria, só que agora na circunferência. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre arcos e ângulos. Então, seja uma circunferência de centro O, sobre a qual tomados dois pontos distintos A e B. Então, nós temos uma circunferência e marcamos aqui dois pontos A e B. Isso fez com que gerasse um arco que nós determinamos de M, tudo bem? Em relação a esses pontos, nós temos duas possibilidades. O percurso ser o mais curto, entre A e B, e formou esse arco M. E também tem o percurso mais longo, também forma um arco, tá? E esse arco aqui, há duas possibilidades aí, dados dois pontos. Ângulo central é mais um conceito ao qual nós precisamos saber para que nós possamos prosseguir nos nossos estudos. Na construção de um arco, existe um ângulo central correspondente a cada arco tomado. Então, por exemplo, aqui, esse arco AB, nós temos esse ângulo central. Se fosse nesse daqui, por exemplo, o ângulo central seria esse lado aqui, tudo bem? Então, vamos para as medidas de um arco. Então, dado o ângulo central, nós temos a possibilidade de saber o comprimento desse arco aqui, ó, por exemplo, esse arco A', B', nós temos como sabê-lo dado o seu ângulo. Então, dada a sua angulação, nós conseguimos identificar perfeitamente qual é o arco. Então, com esse ângulo aqui, a gente consegue determinar aí o comprimento desse arco. Então, a medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Prestem bem atenção que a medida angular não depende do raio. Então, para nossos estudos, existem alguns ângulos notáveis. São 360 graus, que é uma volta completa. Nós temos também 270 graus, que é, na verdade, 3/4 de uma volta. 180 graus, que é a metade de uma volta. E 90 graus, que é 1/4 de uma volta. Então, esses são os ângulos notáveis importantes para os nossos estudos aqui. Então, nós vamos agora ver os submúltiplos disso aí. Então, nós temos o grau, o minuto e o segundo. Nós vamos agora relacioná-los, tá? Vamos ver a relação de equivalência entre eles. Então, por exemplo, 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. E 1 grau equivale a 3.600 segundos. Lembrando que uma volta completa é 360 graus. E meia volta, equivale a 180 graus. Além de representar em graus, a gente também pode representar em radianos, tá? Então, por exemplo, 360 graus é o mesmo que 2π. 90 graus é o mesmo que π sobre 2. 180 graus é o mesmo que π radianos. 270 é o mesmo que 3π sobre 2 radianos, tá? Então, portanto, fazer essa relação entre graus e radianos. Então, vamos ao primeiro exercício. Determinar em radianos a medida equivalente a 120 graus. Pede para a gente resolver, determinar em radianos a medida equivalente a 120 graus. Então, vamos lá. Ele quer que eu transforme 120 graus em radianos, tá? Rad. Como é que eu vou fazer isso? Gente, para resolver essa questão é bem simples, tá? Com regra de 3 a gente consegue resolver. Vamos pensar o seguinte. Π não é o mesmo que 180 graus? Então, eu posso dizer que 120 graus é quantos radianos, tá? Então, aqui tenho a medida em radianos
e aqui eu tenho a medida em graus. Beleza? Então aqui é simples, agora eu faço meio pelos extremos, eu vou ter 180 graus vezes x igual a 120 vezes π. Fecho o x isolado aí, 120 graus vezes π, dividido por 180 graus. Perfeito, só que aí eu posso simplificar isso, né? Corta esse zero com esse zero, vou simplificar por 6, ambos os termos, vou chegar em x igual a 2π sobre 3 radianos, tá? Então, 120 graus é equivalente a 2π sobre 3 radianos. Perfeito? O segundo exercício, determinar em graus a medida equivalente a π sobre 6 radianos. Essa questão fala o seguinte: determinar em graus a medida equivalente a π sobre 6 radianos. Então, ele me dá a medida em radianos e quer em graus. Pessoal, assim como foi feito na questão anterior, é simples de resolver, apenas com uma regra de 3. Então, eu vou trazer aqui, ó, radiano, e vou trazer aqui a medida em graus. Em radianos, π equivale a 180 graus, π sobre 6 equivale a quantos graus, tá? Então, professora, eu posso usar 2π igual a 360? Pode, a gente utiliza esse daqui porque vai ser mais rápido a conta, o cálculo, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Meio pelos extremos, nós vamos ter π vezes x igual a 180 graus vezes π sobre 6. Tá ok? Então, eu vou deixar o x isolado. 180 graus vezes π sobre 6 dividido por π. Aí, eu digo uma coisa. Eu posso cancelar já esse π com esse π? Posso. Posso, não devo. Então, vai me restar aqui x igual a 180 dividido por 6. 180 por 6 vai me gerar o valor de 30. Então, π sobre 6 é o mesmo que 30 graus. Tá ok, galera? E o terceiro exercício, determinar em graus a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 8 horas e 20 minutos. Então, galera, nessa questão ele fala o seguinte: determinar em graus a medida do ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 8 horas e 20 minutos. Então, pessoal, vai acontecer o seguinte: para a gente resolver essa questão, eu desenhei aqui para vocês o relógio para que ficasse de maneira mais clara e mais visível para vocês, tá? Então, o que aconteceu aqui? Marquei aqui o ponteiro das horas como sendo de vermelho, o ponteiro dos minutos como sendo o verde. O que a gente tem que observar é que o ponteiro das horas, ele não fica exatamente em cima do número 8. Ele passa um pouco, tá? Por quê? À medida que o ponteiro dos minutos ele anda, o das horas também anda, tá? Então, o que acontece? Essa medida aqui, que está passando, é equivalente a essa medida aqui. Tá? Vou até rabiscar ela aqui. É equivalente a essa medida aqui, tá? Professora, eles não tem noção, não tem condições de ser essa mesma medida. Olha o tamanho disso, olha o tamanho disso. Gente, a gente tá tratando aqui em horas, tá? Isso aqui foi em minutos. Tá perfeito? Então, a gente vai fazer o seguinte. Uma circunferência tem, quando a gente dá uma volta completa, 360 graus. Perfeito. Só que eu tenho essa circunferência aqui como relógio dividida em 12 partes, tá? Então, se eu pegar e dividir por 12, vai dar 30 graus. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, daqui pra cá 30, do 1 pro 2, 30, do 2 pro 3, 30. Esses vão ter 30 graus, tá? Perfeito? Então, eu vou fazer o seguinte. Ele quer saber o ângulo, o menor ângulo formado. Então, só pode ser esse ângulo aqui, porque esse daqui é muito grande, né? Então, vamos lá. Se eu pegar daqui do 4 pro 5, tem quantos graus?
30, né? Do 5 pro 6, 30 também. Do 6 pro 7, 30 também. Do 7 pro 8, 30 também. Então, aqui eu já tenho 30 vezes 4 vezes, né? Eu tenho aqui 120 graus. Perfeito. Tá? Só que eu não quero só isso. Eu tenho um pedacinho aqui sobrando, que é esse pedacinho que vai aqui, que passou aqui do 8. Como é que eu resolvo isso, gente? Vamos pensar o seguinte. Esse ponteiro da hora, ele andou um pouquinho, né? Se ele fosse normal, se ele fosse percorrer normal para chegar até o 9, ele seria 30 graus, né? E 30 graus equivale a quantas horas? 1 hora. Concorda comigo? Não é? Ó, do 8 para o 9 não seria 1 hora? E 1 hora equivale a quantos minutos? 60 minutos. Então, a gente vai transformar esses minutos aqui, ó, que está aqui, para descobrir quantos graus equivale. Então, vamos aqui comigo. A gente sabe que 60 minutos equivale a 30 graus. E 20 minutos, que foi o que ultrapassou, equivale a quantos graus? Então, vou fazer uma regrinha de 3. Meio pelos extremos. Vamos gerar 60x igual a 30 vezes 20, 600. X é igual a 600 dividido por 60. Vai me restar 60 dividido por 6, 10 graus. Então, esse pedacinho que ultrapassou aqui, ó, do 8, equivale a 10 graus, tá? Então, equivale a 1/3 de 1 hora. Perfeito? Ah, professora, essa conclusão poderia chegar rápido? Sim. Olha só. É proporcional. Quantas vezes diminuiu daqui para cá? Diminuiu 1/3. Então, aqui também vai diminuir 1/3, tá? Proporcional, a regra de 3 aqui. Veio de 60 para 20. De 30 só pode ir para 10 graus, tá? Então, aqui, ó, esse ângulo todo, o menor ângulo, colocando a resposta aqui, vai ser 130 graus. Esse ponteiro vai formar aí, tá? Como eu sei que vocês gostam de uma dica, olha só, eu trouxe para vocês uma dica bem legal para vocês resolverem esse tipo de questão mais rápido, tá? Então, se vier uma questão dessa no concurso, no Enem, você pode resolver daqui com essa fórmula e achar esse resultado bem mais rápido sem passar por esse processo, tá? Então, como é que eu vou resolver aqui? Eu botei alfa como sendo esse ângulo, tá? Igual a 11 vezes m. Esse m significa que é o minuto. Menos 60 vezes h, que significa a hora. Dividido por 2. Tudo isso em módulo porque a gente pode chegar em conclusões negativas. Mas aí no final, quando a gente tira do módulo, fica tudo positivo. Então, para esse tipo de questão, a gente tem que observar aqui. Se caso a questão traga, por exemplo, 16 horas e 20 minutos, tá? A gente tem que saber que no relógio de ponteiro, né? Ele não tem 16, tá? Então, 16, na verdade, equivale a 4. Então, você tem que transformar em 4, tá? Só para você ficar ligadinho nisso aí. Então, vamos lá. Para essa mesma questão, 8 horas e 20 minutos. Então, tem um alfa igual 11 vezes 20, né, que é os minutos, menos 60 vezes a hora, que é 8, dividido por 2. Mas vamos lá. 11 vezes 20 dá 220, menos 60 vezes 8, 480, dividido por 2. A alfa vai ser 220 menos 480, vai dar 260, dividido por 2. Isso vai nos resultar um alfa de 130 graus.